E se um diagnóstico filosófico, escrito há quase um século, descrevesse o nosso mundo de hoje com uma precisão que chega a ser assustadora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia poderosa que parece ter sido pensada para a era das redes sociais, muito, mas muito antes dela sequer existir. Olha só que coisa. Em 1930, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset escreveu exatamente isso aí. Essas palavras são a chave para a gente entender um fenômeno que ele previu e que hoje parece definir grande parte da nossa cultura. A ideia de um indivíduo que, sabe, não precisa mais ouvir ninguém porque ele já tem todas as respostas. E é exatamente essa observação, de quase 100 anos atrás, o ponto de partida para nossa análise. O curioso é que Ortega não estava falando do passado. De uma forma bem estranha, ele estava descrevendo o que viria a ser o nosso presente. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Para Ortega, o tal homem-massa não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, viu? É um estado de espírito, um tipo psicológico que pode ser encontrado em todos, absolutamente todos os níveis da sociedade, do operário ao executivo com diploma na parede. Toda essa análise vem da obra mais famosa dele, A Rebelião das Massas. O livro foi publicado numa época de muita turbulência na Europa, e o que impressiona é que ele se mostrou incrivelmente profético, sabe? Identificou uma crise que, com o tempo, só ficou mais profunda. Então vamos lá. Como é esse tipo psicológico? Vamos destrinchar um pouco as características que definem o homem-massa, segundo a análise do Ortega. O homem-massa é basicamente aquele que vive no piloto automático. Ele quer todos os benefícios da civilização, todo o conforto, mas sem o trabalho de construir ou manter tudo isso. As opiniões dele são, na verdade, mais reações a estímulos, sabe? São ideias fixas que ele nunca questiona. Ele não busca ser excelente em nada, pelo contrário, ele até rejeita a excelência, porque ele exige esforço, exige disciplina. Isso nos leva a uma imagem perfeita para os dias de hoje, inspirada na análise do filósofo Luiz Felipe Pondé. Pensa no especialista, no profissional super bem-sucedido na sua área, que por causa disso passa a acreditar que tem opiniões super embasadas sobre política, saúde, história, sobre absolutamente tudo, mesmo sem nunca ter estudado nada daquilo. É a pura ilusão do conhecimento. E essa citação do Ortega, ela resume tudo de forma perfeita. A raiz do problema todo é essa: a recusa do esforço. É uma aversão a qualquer tipo de exigência pessoal, seja intelectual, moral, o que for. É a busca por uma vida sem atrito, sem desafio nenhum. E aqui que está o grande paradoxo da tal rebelião. Não há uma revolta para que a massa se torne excepcional. Muito pelo contrário, é uma rebelião contra a excepcionalidade. É uma força que quer nivelar tudo por baixo, esmagando qualquer um que ouse pensar ou agir de forma diferente. A exigência é que todos sejam igualmente medíocres. Ok, mas se o homem-massa é a doença, qual seria o antídoto? Bom, Ortega e os pensadores que vieram depois dele apresentam uma alternativa bem clara: o arquétipo do protagonista. Esse quadro aqui deixa a oposição bem clara, né? Enquanto o homem-massa vive meio sem rumo, o protagonista vive com método. Onde um busca o conforto, o outro busca um propósito. Onde um tem opiniões superficiais, o outro está atrás de conhecimento. É a diferença fundamental entre só exigir direitos e assumir deveres, entre depender do grupo e construir a própria identidade. O protagonista, então, é definido por escolhas ativas. Ele chama para si a responsabilidade pela própria vida. Ele não vai seguindo a maré das opiniões, ele busca a verdade. Ele não foge do esforço, mas persegue a excelência com autodisciplina. No fim, ele não é um eco, ele é uma voz com uma história pessoal. E essa ideia toda se conecta a uma tradição filosófica ainda maior, como aquele ideal do Nietzsche, o famoso torna-te o que és. Isso não tem a ver com arrogância, não. É um chamado à autonomia, a construir a si mesmo a partir da própria vontade e de princípios maiores. Um conceito que valoriza, acima de tudo, a superação pessoal. Mas afinal, por que essa filosofia de quase um século atrás é tão urgente agora? Vamos avançar um pouco para ver como isso se aplica, assim, diretamente ao nosso tempo. A pergunta que não quer calar é: o que foi que mudou para que essa discussão seja não apenas relevante, mas central para a gente entender a sociedade em que a gente vive hoje? A resposta, segundo muitos analistas, está aí. A internet e as redes sociais não criaram o homem-massa, mas deram a ele um megafone e um ambiente perfeito para ele florescer. A rebelião, de repente, se tornou digital. O mecanismo é até simples, mas é bem perverso. O acesso ilimitado a informações rasas, de baixa qualidade, acaba gerando uma ilusão de conhecimento.
Isso reforça aquelas ideias fixas que o Ortega descreveu, alimentando aquela mentalidade de que qualquer pessoa pode dar sentença sobre qualquer assunto complexo depois de ler umas manchetes ou ver um vídeo curto. E isso tudo nos deixa diante de uma escolha que, segundo essa filosofia, é fundamental. Ou a pessoa é levada pela correnteza, se dissolve no coletivo, ou ela se posiciona ativamente para governar a própria vida. Não parece ter meio termo. E é assim que a análise do Ortega se transforma numa pergunta profundamente pessoal e, claro, provocadora. Não é mais sobre o mundo, é sobre o indivíduo. Diante de tudo isso, a questão que fica no ar é: massa ou protagonista? Em quem, afinal, cada um de nós está se tornando?